Olá, bem-vindos ao canal Learning Tech. Aqui é Danilo Karagiraskov, analista de dados e controller, tá? E hoje vamos começar a pôr a mão na massa, tá? Então, o primeiro projeto que eu achei interessante pegar é esse de a gente criar uma lista de tratamento de dados, tá? E começar com o Excel, que é o mais usado, né? Geralmente a gente começa a analisar dados com o Excel, que tem uma interface mais amigável, né? Mais fácil de aprender, tá? Mas vamos avançar depois para as próximas. Eu vou ir alternando, tá? Para não ficar muito cansativo, alternando com esse outro projeto, né? De criar um banco de dados. Gostaria de escutar algumas sugestões de vocês também para que outras séries que a gente pode ir tocando, para não ficar só, né? Projeto 1, projeto 2, né? A gente tocar outros, por exemplo, falar de matemática financeira, tá? Outras dúvidas que vocês gostariam que eu comentasse, tá? Dentro desses assuntos, né? De controladoria, análise e ciência de dados, tá? Algumas questões técnicas de planilha, de dashboard, tá? Por favor, comentem aí, tá? Então, este aqui, vamos lá. Estou começando a montar uma lista. Eu vou compartilhar esse arquivo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que aí vocês podem olhar, comentar, quiser colocar mais algumas coisas aqui que vocês acham interessante, tá? Então vamos começar a carregar os dados. Normalmente a gente faz de que jeito, né? Vou pegar o mais comum. A gente tem lá um arquivo com a base e a gente vai lá, copia, né? Pegou da internet, pegou do sistema, né? Vai lá, copia, Ctrl C e vai lá e cola. Ou cola 1, 2, 3, ou Ctrl V, né? Colou e começa a trabalhar. Tá, então vamos olhar aqui o filtro. Aqui já tem algum exemplo feito. Eu vou começar aqui do zero. Ó. Filtro. O que ele pede? Uma tabela e depois as condições. Então a tabela, vamos pegar por exemplo essa aqui. Ó, país, preço. Aqui já está filtrado. Eu vou usar só filtrar novamente aqui para usar de exemplo. Ó, eu quero desta tabela, ó, os preços maiores que 50. Ele me devolveu a tabela com os valores desta coluna maior que 50. É isso que ele fez, devolveu a tabela toda. Tá, então assim, aqui, então dessa forma eu filtrei linhas. Né? Por quê? Porque eu dei uma coluna e uma condição. Então ele vai filtrar a linha. E se eu quisesse menos colunas, aí eu vou deixar esse filtro aqui, vou colocar um outro filtro. Tá? Então eu vou filtrar desta tabela aqui. Aí eu seleciono o cabeçalho. Tá? Então, ou seja, é um filtro dentro do cabeçalho que seja igual a preços. Olha lá. Então, do cabeçalho eu só quero o preço. Tá? E desta coluna preço eu só quero maior que 50. Então, dessa forma, ele vai me trazer preços, só que maiores que 50. Agora, se eu quiser pôr mais condições, aí eu vou explicar mais assim, ó. Vamos aprender a tabular, que é muito legal. É difícil ver alguém fazer isso e é muito bacana, fica bonitinho. Olha só. Alt Enter, tá? Ó, o mais usado é assim, ó. A fórmula que vem embaixo, você coloca 4 espaços. 1, 2, 3, 4. É o mais usado. 4 ou 2. Tá? Vou pôr 4 para deixar bem destacado. Tá? Aí a gente fecha o parênteses aqui assim, ó. Alt Enter, alinhado assim, ó. Tá? O parênteses de baixo alinhado. E os argumentos aqui embaixo, a gente começa com 4 espaços. Tá? Vamos fazer isso com outro filtro também. Ó, Alt Enter. Alinhei aqui e agora vou alinhar com essa. 1, 2, 3, 4. Legal. Beleza. Vamos fechar aqui o parênteses.
Legal, alinhei, ó. Alinhei, beleza. Esta informação aqui, ela é deste filtro. Tá? Então vamos alinhar também, ó. Tá? Então aqui está o primeiro argumento e aqui está o segundo. Então ficou bacaninha. Então esse filtro ele está filtrando esta tabela com esta condição. Legal. Vamos fazer a mesma coisa aqui com esse filtro. Então esse filtro ele é desta tabela com esta condição. Bacaninha. Olha, parece que a gente está montando um código de uma linguagem de programação mesmo, né? Olha que legal. Espacinho, ó, isso aqui é um operador. Isso aqui é um operador. A gente dá um espaço também entre os operadores, tá? Mais, menos, vezes, dividir, igual, maior ou igual. Tá? A gente coloca um espacinho. Beleza? Então ficou bem legal. Tabela e a condição, tabela e a condição. Funciona normal, veja. Só que com uma carinha bem mais organizada, né? Vou tirar só um pouquinho do zoom, tá? Vamos lá. Agora para colocar mais condições, aí que vem uns detalhezinhos, ó. Eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses. Tá? O parênteses eu também vou dar um espaço. E é como usar vezes. Tá? A gente vai colocar aqui um Alt Enter. E eu vou colocar a outra condição embaixo, só para organizar. Poderia ser do lado, tranquilamente poderia ser do lado. Tá? Mas eu vou usar assim. Ó. Então eu quero agora menor do que 350. Tá? Então é maior que 50 e menor que 350. Vamos ver? Legal. Agora, repare que ele tirou o cabeçalho, né? Então dessa forma eu teria que escrever o cabeçalho aqui em cima. Teria que escrever, ele me tirou. Aqui eu também digitei fora, porque ele tira. E agora, coluna, aí é diferente de linha também. Ó, tem que pôr parênteses também, mas não é com vezes. Ó. Alt Enter. E país. Tá? País. Tá, legal. Agora o preço foi para lá. Olha lá. Então, país, Alemanha e preço. Legal? Então é isso. Agora vamos para o exemplo que eu coloquei lá em cima. Vamos lá. Aqui, ó, eu já dei mais uma caprichadinha, ó. Coloquei um pouquinho mais de espaço para deixar a fórmula mais legível. Então, esse filtro, qual que é o argumento dele? Esta tabela com estas condições. Tá? Eu fiz igual lá embaixo. Igual no exemplo anterior. Ó. Então, filtro de coluna. Isso aqui, olha que interessante essa fórmula. Ela gera, assim, se tiver um texto aqui dentro dessa fórmula N, ele me devolve. Ó, se você apertar F9, ele executa só o que você selecionou. Ó, ele me devolve um 0. Se tiver um número, ele vai me devolver 1. Então esse 0 mais isso aqui não vai me prejudicar, não vai me dar erro. 0 mais isso aqui não vai me dar, porque aqui é uma condição. As condições são números, que é 0 ou 1. Então não tem problema somar o 0. Somar 1 seria problema, mas o 0 não. Então, Ctrl Z aqui. Aqui também. Então, eu estou deixando escrito aqui, ó. Ó, então, esta é uma tabela. Então, filtro. Ó, esta é a tabela. Né? Então, esse N, tabela. Eu estou simulando um comentário. Né? Se eu estivesse numa linguagem de programação, por exemplo, se fosse lá no Python, por exemplo, seria assim. Ó. Só isso aqui. Só assim. Mas não, no Excel não dá. Né? No Excel não deixa. Então, tem que fazer assim. Tem que colocar um 0, né? Colocar esse N que vira 0. Então, só quando não dá erro, né? Se você tem um texto, colocar um texto mais 0 dá erro. Né? Vamos supor que aqui tivesse nesse argumento fosse um texto.
um texto mais zero não vai dar ruim, não dá certo, tá? Ele vai retornar um erro. Tá? Então assim, aqui, nesses casos aqui, deu certo usar esse N. Beleza? Então, se dá certo, é legal usar, porque você consegue deixar informação assim para alguém que vai ler, bem fácil de fazer uma manutenção disso. Né? Ó, então, eu estou filtrando desta tabela. Tá? Como é que eu selecionei a tabela? Bem aqui, seleciono ela todinha. Inclusive o cabeçalho. Olha lá, ele escreve vendas com tudo aqui. Tá? E segmento. Tá? Então, como é que eu peguei esse aqui? Do mesmo jeito. Vem aqui, segmento, clica, depois clica de novo, e aí ele devolve exatamente o que estava ali. Ó. Tá? E aí, igual, em vez de eu escrever, como naquele exemplo, eu criei uma listinha aqui e eu fui pescando da listinha. Ó. Então, D2, vamos apertar F9, ó, Enterprise. Né, ó, tá aqui escrito Enterprise. O D5 é o ano. Ó. Né? Então, o ano, o país e o produto. Tá? Para ficar dinâmico. Então, eu posso escrever 2014. Mas eu quero maior que 2013. Produto, posso escolher outro, né? País, tá? E outro segmento. Bem bacana, né? E aqui, bom, foi só um outro exemplo, tá? Então aqui eu selecionei estes produtos e estas colunas, tá? Só que eu adicionei aqui uma outra fórmula que a gente vai ver como funciona ela agora, ó. Ordenar. É a fórmula no Excel, né, para você ordenar, é uma fórmula que se chama classificar. Tá? Eu vou copiar ela aqui do lado. Copiar ela aqui do lado. E aí eu vou apagar tudo aqui e fazer um por um. Então, tiro o único também. Fazer um por um aqui. Então eu peguei essas três colunas, né? Selecionei estas colunas aqui, no caso são três, porque tem uma coluna aqui no meio desta tabela, né? E aí me devolveu tudo isso aqui. Agora eu quero, por exemplo, eu não quero que repita esse aqui, né? Ó, passeio, ó, para governo do país Alemanha, passeio. E aqui repetiu. Eu quero ver só valores únicos, tá? Só quero que eu não quero que não tenha nenhuma informação assim repetida, ó, né? Esse produto para esse país, para esse segmento. Eu não quero que repita esses três. Então a gente coloca o único. Coloca o único. Tá? Ele funciona tanto para esse único funciona tanto para uma coluna só quanto para duas ou três ou mais. Tá? Agora eu quero deixar isso em ordem, né? Que os produtos estejam em ordem, assim que venha esse A apareça primeiro, ó, do país, quero que o Canadá, ó, que tem letra C, apareça primeiro. Esse segmento tem outros segmentos, ó, letra E, letra S. Então, eu quero que tudo isso aqui fique em ordem. Então, eu tenho que fazer desta, depois para essa, depois esta. Eu tenho que fazer nessa sequência. Então, eu tenho que classificar. Ó, muito bem. Classificar, ponto e vírgula aqui. O primeiro argumento é a coluna que eu vou classificar. Como eu preciso ir da última para a primeira, então eu vou ter que pôr o 3. Tá? Depois ele me pede a ordem de classificação. Tá? Então eu quero a ordem ascendente. E eu quero esse por coluna, eu tenho que pôr o 0. Tá? Se eu pôr 1, ele vai trocar a ordem das colunas. Eu não quero.
Se eu não pôr nada, ele vai... É a mesma coisa que pôr zero. Tá, classifiquei, legal, ó, bacana. Só que eu também quero esse. Então, dentro do mesmo classificar eu não consigo. Tá, então eu vou ter que arrastar esse aqui assim, só para ficar mais... fazer a tabulação. Então, vou copiar aqui, vai ficar mais fácil. Ó. Pronto, arrastei tudo para lá. Agora põe outro classificar aqui. Tá, fecha ele aqui. Ponto e vírgula. E vamos alinhar. Faz a mesma coisa. Eu vou copiar esse aqui, eu só vou mudar, porque agora eu quero a segunda coluna seja classificada. Olha lá. Então, aqui e aqui. Legal. Agora eu quero a terceira. Vamos colocar de novo. Legal. Classificar. E fecha. Vamos colocar o mesmo e só mudar agora vai vir a primeira coluna. Tá? Então aqui, esse classificar é para 3, esse classificar é para 2 e esse é para 1. Pronto, agora está do jeito que eu queria. Tá? Ficou um pouquinho diferente desse exemplo, que aqui eu coloquei os argumentos um embaixo do outro. Né? 2, 1 e 0. E aqui eu deixei assim. Tá? Tanto faz. Tá? Tanto faz. Se eu quiser pôr uma observação aqui eu posso. O que é esse 3? O que é esse 3? É o índice da coluna. Né? Se alguém for ler já entendeu. Mas aí colocar depois não fica muito organizado. Então, legal. Então esse é o índice da coluna. Aqui eu escrevi posição da coluna, é a mesma coisa. Tá? O índice da coluna e a posição da coluna, é a mesma coisa. Tá? Então por isso que eu escrevi esse aqui. Ó. Agora eu vou até pôr de volta lá. Copia. Vamos lá para o 0 aqui. Pronto. Pronto. Vai ficar igual em cima, né? Muito bem. Pronto. Vamos lá. Então, fórmula classificar, que é uma ordenação, e filtro. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi isso. Tá? Então, eu usei esse de exemplo, classificar. Que qual que era a ideia deste exemplo aqui? Eu queria que ficasse aqui do maior para o menor, veja. Eu queria que a lista, aquela que a gente estava filtrando assim, que me aparecesse do maior para o menor. Então, olha só. Agora vai ficar fácil de entender. Ó. Filtrei, criei um filtro que só tem preços diferentes deste país, do produto Passeu. Então, ó, deste país, deste produto, né, só coluna país e preço e único. Então ele não vai me repetir. Se eu tirar o único daqui, ele vai me dar todas as ocorrências, né? Eu não quero todas as ocorrências, quero só as ocorrências diferentes de preço. Então, por isso que está esse único aqui. E depois eu classifiquei, ó, coluna 2, a ordem invertida, viu? E me devolveu este aqui. Bom, então era isso, tá? No vídeo de hoje. Eu não quero deixar os vídeos muito compridos, né? Então eu vou gravando assim várias vezes, tá? E postando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, por favor. E até mais.